vocês estudarem, irmãos, a página 49, 50, 51 e 52 a respeito de profecia, tá certo? Eu vou tirar algumas coisinhas daqui, tá bom? Cuidado, né? Para a prova lá, né? As duas classes, as históricas, profecias históricas para aquelas cumpridas e as profecias preditivas, tá certo? E tem alguns fatos aqui para você, algumas regras de interpretação da profecia, amém? E aí você estuda, não se preocupe, a prova está bem fácil, até porque vai ser feito em trio, né? É você, o seu colega e o Espírito Santo, tá bom? Hã? Pois é, você, o seu colega e o Espírito Santo. Aí eu acrescentei agora o Espírito Santo, é possível que você tire a nota boa, né? 49 até 52, tá certo? Você dá uma olhadazinha na questão da profecia e alguns complementos que tem aí, tá bom? 52. Ok, queridos? Amém? Lembrando, próxima segunda-feira, nós teremos a nossa avaliação, certo? Professor, como é que vai ser a avaliação? Vai ser em dupla, tá certo? Tem ali mais ou menos umas 20 questões para você resolver. O que é que eu tenho que estudar, professor? Principalmente a apostila. E você que veio, né, ficou atento a todas as anotações, observações que eu fiz aqui, vai tirar de letra, tá certo? A prova foi feita para todo mundo tirar 10, tá certo? Para todo mundo tirar 10. Eu cobrei um pouquinho mais, mano, porque quando se trata de interpretação é coisa séria, tá certo? Coisa séria, tá bom? E aí tu queria fazer de qualquer maneira, amém? Diz Lucas. Dá um ou dois exemplos de como seria alguma questão, assim, a questão em si. Se for, beleza. Mas... Certo. Por exemplo, eu vou perguntar, definição de hermenêutica. Qual é a definição de hermenêutica? Vou colocar lá, tá certo? Por exemplo, eu vou colocar um texto lá, aí eu vou dizer... será como árvore plantada. Que tipo de linguagem figurada estamos utilizando aqui? Sim. Aí você vai identificar lá se é uma metáfora, se é um símile, tá certo? Se é uma hipérbole, se é as mãos de Deus. Aí você vai dizer se é um antropomorfismo, antropopatia, mais ou menos isso, tá certo? Esse texto aqui, qual a interpretação correta dele? O que é que ele quer dizer? Você vai lá, tá bom? Vou colocar agora. Com apostila ou sem apostila? Não, sem apostila. Tá bom? Vamos lá, já tá tudo apostila. Gente, eu tenho aqui algumas. Eu trouxe agora pra gente encerrar algumas dicas relevantes, tá certo? Que você precisa entender. Eu vou cobrar algumas coisinhas na apostila, ou na avaliação, mas é bem claro, você já olha logo lá, já sabe o que é, tá certo? Primeiro, não levar em consideração o contexto. Consiste num dos problemas mais graves da interpretação bíblica. Lembre que um dos primeiros princípios que eu coloquei para vocês, que a Bíblia interpreta a Bíblia, tá certo? O Ciro Sanches ele gosta de dizer que é análoga, né? Ou seja, a Bíblia é análoga, ou seja, ela interpreta a si mesma, tá certo? Então, toda vez que for interpretar, sempre leve em consideração o que, irmãos? O contexto, tá certo? Contexto geográfico, contexto histórico, contexto gramatical, o contexto da época, o contexto dos seus vários, a cultura, tá certo? Vou trazer aqui alguns textos e mostrar qual é a interpretação possível, tá certo? Vamos lá. Primeiro, né? Segundo, precisamos levar em conta as frases e os parágrafos que antecedem que o que, irmãos? Né? Lembra lá que eu fiz essa avaliação, né? Ó, sempre leia o que vem antes e o que vem depois. Se tiver na dúvida, leia logo o livro todo para poder tirar a dúvida, tá certo? Porque lá tem unidade. E ainda, além disso, considere o contexto cultural, tá bom? Vamos lá, dicas relevantes. Por exemplo, Daniel no capítulo 5, olha, é mais ou menos essas ideias aqui. Daniel capítulo 5, quando eu chego lá em Daniel capítulo 5, no verso 7, verso 16, diz assim, ó, verso 7 diz assim, presta atenção, irmãos, ó, vou fazer a leitura, eu queria que vocês prestassem atenção, não precisa abrir não, só presta atenção. 5:7 diz assim, o rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E o rei disse aos sábios da Babilônia,
Aquele que lê o que está escrito na parede, já falei sobre isso, lembra lá dos dedinhos, né? Aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, a sua o quê? Será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o quê, irmãos? O terceiro homem mais importante. Vamos lá. Por que que o rei Belsazar concedeu a Daniel a terceira colocação do governo e não a segunda colocação? Hã? Ele era o quê, filho? Ele era um rei regente. Como assim, regente? Irmãos, na realidade, a gente não pode esquecer, resposta, segundo a história secular, o Belsazar, ele era o segundo no comando, porque ele era um rei regente, e na realidade o rei de fato era o pai dele, que era o Nabonido, tá certo? Então quando o pai se ausentou, quem ficou no lugar do pai foi o Belsazar. Então, para evidente, quando você chega aqui no verso 16, ou no verso 17, verso 7 e o verso 16, ele vai dar o que, irmãos? O terceiro lugar no governo. Por quê? Porque o primeiro era do Nabonido, o pai dele, e o segundo era dele mesmo, tá certo? Isso aqui são os detalhes de interpretação que a gente tem que levar em conta. Por que tem que levar em conta o contexto? Porque a gente não sabe disso, você tem que ir lá para a cultura, ver a história lá, dizendo quem era quem, né? Quem era o rei, quem era naquele momento o rei regente, tá certo? Para a gente poder saber. Então o cara fica lá, para lá e para cá, para lá e para cá. Por que que o terceiro? Por que que o terceiro? Se ele era o rei, ele era para ser o segundo, quem é que estava depois com o segundo? O segundo era ele, tá certo? Deu para entender o texto aí? Mas eu estou dando estratégia para vocês, dicas relevantes. E quando pegar um determinado texto, olha esses detalhezinhos aqui, pessoal, a gente tem que ficar fazendo perguntas mesmo, né? O cara falou terceiro, mas por que que ele seria o terceiro? Tá certo? A resposta é que ele era uma espécie de rei regente, né? Ou seja, o rei de fato era o Nabonido, o pai dele, e ele estava ali no comando, tá certo? Segunda pergunta, essa aqui é interessante. Todo mundo, quando prega sobre Jonas, escracha o pobre do Jonas, né? Jonas é aquele profeta vagabundo que não queria trabalhar para Deus, né? E que não queria pregar lá para os ninivitas, e bota o pobrezinho lá e só lembra do tal da baleia que foi engolido, que sei o que, mano. Bom, qualquer um, eu já mostrar o porquê, qualquer um que tivesse ciência do que aconteceria com ele, jamais iria para Nínive, né? E jamais deveria ser o local de destino, né? Tá certo? Vamos lá. Então, por que que Jonas não queria ir para Nínive, tá certo? A gente não tem essa compreensão no texto, mas se a gente for para a história, para a cultura, a gente vai entender por que ele tinha uma certa não, totalmente, né? Aversão a ir para Nínive. Vamos lá, presta atenção, coloquei só uma parte, tá certo? Resposta. Porque, segundo a história secular, os ninivitas, que eram aqueles que moravam em Nínive, cometiam atrocidades com seus inimigos. Eles decapitavam os líderes dos povos conquistados e empilhavam as cabeças. Às vezes eles colocavam numa jaula um chefe capturado e tratavam como se fosse um animal, tá certo? E era costume também deles empalar os prisioneiros. Você sabe o que é empalar, não sabe? Né? Lembra aí, pessoal? Daquele orifício lá de baixo. Lembra do frango assando? Empalar é exatamente isso, tá certo? Empalava os prisioneiros, deixando-os agonizar até a morte. Não é admirar que Jonas não quisesse pregar uma mensagem de arrependimento a esses caras. Aí meu doido chega lá, se arrependam, ninivitas. Ei, Felipe, tem até na história que no parlamento, às vezes, a vara saia pela boca. Mas a ideia é exatamente essa, sair pela boca mesmo. Ficava viva lá e morria pendurado lá. Rapaz, o mínimo de atrocidade possivelmente que poderia acontecer com um cara pregando arrependimento aí era tratar ele como se fosse um cachorro, ou se não arrancar a cabeça dele e pilhar ali onde ancorava os navios, né? Ali no porto. Que é chamado no porto. Será que provavelmente os pais deles foram mortos também pelos
Não sei. Histórico. Tem que ver. Tá certo? Aí, qual era a ideia de Jonas? Rapaz, esses caras são tão ruins que a única coisa que eles merecem o que é julgamento por parte de Deus mesmo. Mas só que Deus tinha outra ideia com eles. Qual era, irmãos? Arrependimento. Deus é longo. Você vai até perceber lá que ele pregou arrependimento e todos, irmãos, se arrependeram. Tá diz lá, né? E botaram até o jumento amarrado. Até o jumento, né? Até os animais. Mas tá aí a ideia. Se você não compreender essa parte cultural, você não vai entender o receio de Jonas em pregar em Nínive. Tá certo? Imagina, irmão, o império da época, tá certo? Você tem lá, eles fazendo esse tipo de atrocidades. Lembra, a Síria, Nínive, destruiu completamente as 10 tribos do Reino do Norte. Não lembra lá? Me diga uma coisa, Jezabel era dessa área também? Do reino não, do reino A Síria? do norte, né? Na Síria não. Já cabe lá do pessoal. Sim, mas ela veio dessa laia. Possivelmente. Tá certo? Vamos lá. Por que Boaz, ele foi até a porta da cidade, lá em Ruth, do lado de Boaz, ele foi até a porta da cidade falar com os anciãos sobre o terreno da Noemi? Então, o cara fica lendo isso aí, não tem tempo. Vamos lá, resposta. Porque a porta da cidade naquela época era o lugar oficial para realizar os negócios e também para julgamento de casos. Então qualquer negócio que você faria ali naquela época, você ia para a porta da cidade. Tinha algum problema jurídico, resolvia onde? Na porta da cidade, tá certo? Por isso que você vai ver na cultura judaica, e principalmente no texto bíblico, as pessoas resolvendo uns casos, né, e alguns casos, tanto civil como criminal, na porta da cidade, porque era o lugar oficial para se tratar sobre isso, tá certo? Sobre o terreno lá de Noemi, ok? É só dar uma olhadazinha aí nesses textos. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui a gente já interpretou mal tantas vezes esse texto aí. Por exemplo, quem lê esse texto aí, o que Jesus quis dizer quando declarou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Boa parte das pregações, o que é que eles dizem? Que a gente vai passar por aflições, privações, não é isso? Eu tenho uma carga, eu tenho que suportar o outro. É mais ou menos as ideias que a gente interpreta, não tem nada a ver. Vamos lá. Qual é a interpretação correta? De acordo com o episódio da morte de Jesus, o indivíduo que carrega a própria cruz até o local da execução, ele tinha que ser considerado um criminoso. Portanto, tomar a cruz significava seguir Jesus até a morte. Quer tomar a cruz, mano? É você se decidir seguir Jesus até a morte. Que alguns pensam que cruz é privações, é suportar as pessoas, circunstâncias. Não tem nada a ver com isso aí, viu? Nada a ver. E as pessoas interpretam assim. Interpreta assim, não é. A minha cruz está tão grande, meu fardo está tão pesado, tem nada a ver. Seguir Jesus, tomar a cruz, aí você diz assim, ó: Jesus, eu estou contigo e não abro, até a morte. É aqueles caras que foram mortos pelo Estado Islâmico, né? Até a morte, irmão. Certo? Eles não estão medindo aqui as consequências. Pedro, Paulo, tomou realmente todo discípulo, irmão, que realmente quer seguir a Jesus ou seguir após mim, ele nega a si próprio, toma a cruz e segue ele. Ou seja, eu vou contigo até a morte. Todos eles foram assim, irmão. Pode prestar atenção, todos os discípulos. Essa é a interpretação correta do texto. Até Pedro, né? Mas coloca a cabeça para baixo, que eu não merecer igual a ele, não. Né? Ô, Felipe, mas pode voltar lá, por favor. Se alguém quiser vir após mim, ok, aí tem aí 3 condições: a si mesmo se negue, tome a sua cruz, tomar a cruz e seguir. Quando a gente você fala de seguir até a morte, não precisaria do tomar a cruz. Não, entenda. Qual o significado dessa cruz daquela época ali? Todo mundo, o significado, a gente olha para o que aconteceu com Jesus. Ele é um criminoso. Ele foi tido como criminoso.
Por isso que ele diz assim, maldito. Maldito era todo aquele criminoso que morria numa cruz. Ele morreu como criminoso. Mas ele era criminoso? Não. Agora o texto é o seguinte, negue-se, tome a sua cruz. Tomar a cruz é exatamente isso. Ó. Você vai ter que seguir até o final. Qual a última instância? A morte. Você não pode abrir não, irmãos. Estou contigo e não abro, Jesus. Se arrancar minha cabeça, estou contigo. Se arrancar os meus olhos, vazar os meus olhos, estou contigo. É exatamente isso, irmão. Não é? É porque a ideia aqui, porque assim, toda vez que a gente pensa nisso, a gente acha que são as privações que a gente passa, as aflições, as tribulações, suportar pessoas, passar por situações desagradáveis. Isso não é tomar a cruz. O significado é exatamente o significado que a cruz teve para a pessoa de Jesus. Então a cruz, na verdade, ela faz uma direta alusão à vida, à morte da pessoa, a minha morte. Exatamente. Negue-se a si próprio, né? Tome sua cruz, siga-me. Ó, toda vida que fala negar-se a si próprio, arrependimento, renunciar, você deixa o seu eu de lado. Por que tem o eu desapegado ao eu? Você passa a viver na integralidade de Jesus, entendeu? O cristianismo ele passa a ter ressignificação na sua vida, entendeu? Porque hoje os cristãos de hoje, irmãos, eles pensam que tomar a cruz é porque um outro crente está falando mal dele, é porque ele está sendo perseguido por um dos ministérios. Não tem nada a ver disso, irmão. É você ir até a última instância por Jesus. Não, porque a gente pensa que é o marido. Então seria colocar o negue-se a si mesmo. É como se fosse assim, ó, esquece o que você é e viva para mim. Mais ou menos isso. Até a morte, levando a cruz, me seguindo os meus passos. Então, eu tenho que me negar. Mas como é que eu vou viver? Se eu me negar, eu tenho que segui-lo. Até quando? Até a morte. Exato. Então seria isso. É isso aí. Entendeu? É tu olhar para a pista lá, a pista não, o caminho que levou até a cruz, e você está seguindo. Jesus morreu por mim e por você. Isso aqui é interessante, irmãos. É interessante essa história. Quando eu leio, eu fico abismado. Por quê? Por que Elias propôs o Monte Carmelo, né, como local de disputa com os 450 profetas de Baal? Não tinha um do Azera também? Tinha o de Azerá também, os 400 de Azerá. Mas aqui os principais são os de Baal. Por que ele escolheu o Carmelo logo? Não, olha, é o seguinte, eu vou afrontar vocês não. Vou fazer aqui uma disputa com vocês, mas eu vou escolher o Monte Carmelo. Por quê? Era um local de disputa. Não. Era alguma coisa estratégica de Elias. É uma estratégia de Elias. É aquele cara audacioso, né? Lembra, irmãos, que aqui não estava mais chovendo, né? Passou aí 3 anos e meio sem chuva, né? Praticamente, na seca total, né? Por quê? Olha a resposta. Os seguidores de Baal acreditavam que este lugar, ou este monte, o Baal habitava lá. Ou seja, o Monte Carmelo era a habitação de quem? De Baal. Ele disse assim, eu vou disputar o cara lá no lugar dele, lá dentro da área dele. Pode disputar o touro na arena. Pronto, vou enfrentar o touro na arena, tá certo? Porque não tem graça chamar pra cá, vou disputar lá. E outra coisa, Baal era o deus que eles controlavam da chuva, dos raios e do fogo. Imagina aí, irmão, ele pediu tudo que Baal era o deus. Ou seja, ele estava ele mostrou a incapacidade desse deus falso. Ou seja, irmãos, Elias deixou que eles jogassem na própria casa deles. Baal não conseguiu fazer um raio sobre o sacrifício em seu próprio território. Os seguidores acreditavam também que Baal era o deus da chuva, dos raios, do fogo e das tempestades. Ou seja, Baal era incapaz de fazer chover e fazer cair o fogo do céu. Você vê a audácia, né? Então quem tem certeza, irmão, do Deus que serve, vai explodir alguma coisa aí. Quem tem certeza do Deus que serve, irmãos, é mais ou menos assim, ó.
o cara tem realmente Deus no coração, Espírito Santo, é o seguinte, eu quero conversar com esse demônio lá no terreiro. Não, meu propósito é lá dentro, né? Aqui na igreja é muito fácil, né? Eu quero é lá mesmo, né? Lá no mundo quem você é, o cara é a disputa mesmo. Ou seja, é interessante dizer, leia lá, irmãos, que é até cômico, né? Que o Elias fica assim, fala mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, deve ser surdo, mais alto, bate mais, faz com sangue derramado aí, né? Ele fica fazendo chacota, irmão. Tá certo? Eu leio lá o texto, ele fica fazendo chacota pros caras. Mas, irmão, Elias sozinho, 450 profetas de Baal e não tinha mais 400 de Azerá. Talvez se ele chamasse eles para um desafio em outro local, eles não iriam. Mas como era o local consagrado a eles, lá é o nosso território. Vai ser o território deles mesmo. Amém? Em 2 Reis, capítulo 2, verso 9, quando Eliseu disse a Elissa, que é a interpretação dos pentecostais que tem por aí: peço-te que me dê toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. Alguns pensam que a transferência de unção, isso é baboseiro, não existe não, viu? Isso é coisa de imbecil. Será que ele estava pedindo 2 vezes mais poder espiritual do que Elias? Tá certo? Não tem nada a ver esse texto aqui, que os caras vieram argumentar, colocando esse texto aqui. Meu filho, não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. O que é que significa isso aqui, irmãos? Presta atenção. Não. Ele estava expressando o desejo de ser herdeiro, ou seja, sucessor de Elias. Segundo Deuteronômio capítulo 21, verso 17, o primogênito de uma família tinha o direito de receber o dobro de sua parte na herança deixada pelo pai. E Elias não tinha filho? E o Elias é como se fosse o pai espiritual de Eliseu. Ele queria, eu quero ser teu sucessor. E por ser o sucessor, eu quero a porção dobrada. Assim como todo herdeiro, o primogênito, receberia. Tá certo? Ele só utilizou a lei a favor dele. Não tem nada a ver aqui, irmão, de receber uma dupla unção, uma unção dobrada, né? Elias fazia e o Eliseu recebeu mais. Não tem nada a ver disso, tá certo? Mesmo tendo aquele do teu espírito. Davi. Tá certo? É Bom, porque o Espírito de Deus nunca deu esse tipo de... tem um livrinho, irmãos. Só o suficiente. Tem um livrinho que eu esqueci agora do autor, ele da CPAD. Ele foi até. Foi uma aula da escola bíblica, é porção dobrada. Depois eu vou colocar para vocês. Compre esse livrinho, porção dobrada. Né? Lá também tem falando sobre essa argumentação das pessoas que tratam dessa ideia da porção dobrada, da transferência de unção. Você quer coisa de neopentecostal, tá certo? Nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais. Mas o fato dele fez outros milagres, foi coincidência ou foi para constatar? É exatamente disso. Não é que significa que ele recebeu o Espírito Santo dobrado na vida dele, tá certo? Realmente ele fez muito mais do que Elias. Para evidente, não é à toa, né? Tá certo? A atuação dele foi realmente bem mais evidente do que Elias, né? Você até percebeu, o Elias é um profeta meio isolado, é um cara meio assim, estranho, né? Eliseu não, Eliseu já é um cara descolado, né, como é chamado aqui, né? O Eliseu tem mais assim uma afinidade com as pessoas. E tu vê Elias conversando com ninguém, não. É aquele Elias sozinho. Eliseu era mais social, o Elias era mais antissocial. Só essa viúva, né? Em Colossenses capítulo 1, verso 15, a expressão o primogênito de toda a criação. Cuidado, irmãos, presta atenção. Tem algumas seitas que utilizam esse texto aqui como argumento para dizer que Jesus é um ser criado, tá certo? Uma delas, Testemunho de Jeová, é uma delas que vão utilizar esse texto, tá certo? Vão dizer que o primogênito de toda a criação. Primogênito dá a ideia de quê? De primeiro da criação. Não tem nada a ver, viu, irmãos? Não, significa que ele é o herdeiro de toda a criação, ou seja, assim como o primogênito ocupava um lugar especial de honra e tinha privilégios na família. Então quem nascia primeiro era mais honrado, tinha mais privilégio, era o herdeiro. Exatamente isso. É aquela questão lá do Isaac, né? Lembra lá do Isaac? Bom,
É só isso, não é que significa que Jesus é o primeiro da criação, não. É que ele é o herdeiro de toda a criação, certo? Ele é que tem a honra, a glória, o privilégio na família, tá certo? Por que que Amós chamou as mulheres de Betel de vacas de Bazã? E Amós capítulo 4, verso 1 vai dizer vacas de Bazã. Ele chama as mulheres lá de vacas de Bazã, tá certo? Por quê, irmãos? Vamos lá. Cuidado, não vamos pegar esse texto aí, vamos pregar não. Vacas de Bazã. Ó, Eu estou vendo várias vacas de Bazã. as vacas de Bazã. Bazã, irmãos, era uma área bem ao nordeste do Mar da Galileia, que é uma área muito fértil, tá certo? E ali tinha várias vacas. Essas vacas eram bem gordinhas, né? Bem alimentadas, né? As vacas que viviam assim, até as vacas boas, né? Vacas gordas, mais ou menos essa ideia. Então vamos lá. Por que que Amós chamou de vacas de Bazã? Elas eram conhecidas. Não vou chamar as irmãs de gorda, não. Para chamar as irmãs de gorda, vaca de Bazã, né? Não tem nada a ver isso aqui, não, irmão. Presta atenção. É porque as mulheres lá de Betel, tá certo? A mulher de Betel, a semelhança dessas vacas, elas eram ricas e preguiçosas. E pouco faziam além de comer e beber. A interpretação só é essa. Tá bom? Por que eles chamam de vacas de Bazã? Exatamente. Que eram mulheres ricas, preguiçosas, só faziam comer e beber, mas nada além. Ou seja, eram infrutíferas, não tinha. Tá certo? Ou seja, se você tiver uma mulher preguiçosa, não vai chamar a bichinha de vaca de Bazã, não, tá certo? Vai dar umas porradas de alguém, né? Aqui é outra que é interessante, gente, ó. Por que que Jesus mandou os discípulos não cumprimentar ninguém no caminho? Naquela missão que eles estavam fazendo lá em Lucas capítulo 10, versos 4. Ele diz assim, ó, não cumprimente ninguém. Aí os caras dizem assim, rapaz, parece um Jesus antissocial, mano. Né? Não, mano, não tem nada a ver com isso, tá certo? Presta atenção. Ele não estava incentivando uma atitude antissocial. Antes, desejava que não se atrasassem no cumprimento da missão. Porque as saudações consumiam muito tempo. Cada um se curvava várias vezes, repetia o cumprimento e então começava a comentar os acontecimentos do dia. Imagina, mano. Elas comentar várias vezes e começar a contar o que foi que aconteceu num dia, atrasava a missão. Porque diz assim, ó, no caminho não pare para ninguém. Ou seja, não atrase a missão de vocês. Tá certo? Essa era a ideia. Enfim. Acabou. Segunda-feira tem mais. Vou colocar de pé. A coisa estava tão boa.